Fala pessoal, meu nome é Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo. Sou aqui do grupo Saber Investir Bem. Vou fazer aqui uma breve introdução para a gente poder entrar no assunto do vídeo. E dessa vez, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre algumas ferramentas que eu utilizo para avaliar as ações. E como sempre, gosto de lembrar, o conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Bom, então falando aqui de algumas ferramentas que a gente pode estar usando para avaliar alguns indicadores, sempre ficar de olho aí e melhorar as nossas observações de investimento. Uma delas que eu trouxe nesse site aqui tem o minério de ferro, aí mostra a oscilação que ele está tendo, mostra, por exemplo, a Vale, que é uma das principais mineradoras. Se você clicar aqui embaixo no barrilzinho de petróleo, vai mostrar o Brent, vai mostrar outros itens, a Petrobras, né, e as principais do mercado. Clicando aqui na direita, você entra nas commodities e eles também vão destacar uma por uma. Então, para quem gosta aí de commodity, gosta de estar observando o preço e sabe que isso influencia os resultados, por exemplo, aqui no ferro, influencia bastante o da Vale, aqui o de petróleo, bastante no da Petrobras, né, porque isso influencia diretamente suas receitas, é um ótimo site para estar acompanhando. O principal site que eu uso é o Investidor 10, que é quando eu quero observar alguns números de algumas empresas, ver alguns gráficos, trazer algumas informações consolidadas. Eu entro aqui no Investidor 10 e pesquiso pela empresa que eu quero. Mas aqui não tem só as ações, tem também fundos imobiliários, ETFs, tudo aqui para quem gosta desse segmento. Por exemplo, eu vou entrar aqui numa Petrobras, vou clicar aqui, maiores valores de mercado, vou clicar numa Petrobras, só para a gente observar aqui os números dela, por exemplo, e logo aqui na tela inicial ele me traz a cotação, a variação nos últimos 12 meses, preço sobre lucro, PVP, dividend yield, que são os principais indicadores que o pessoal gosta de estar observando, e aqui ele traz a cotação da Petrobras. Tem duas formas de estar observando a cotação, através da cotação ajustada, ajustada pelo quê? Pelo dividendo, tá? Então isso aqui é a cotação ajustada pelo dividendo, você pode selecionar até 10 anos, e também a cotação padrão, que é apenas a variação do seu valor de mercado. Então olha que interessante aqui, ele vai mostrar a rentabilidade, ele vai descontar a inflação e mostrar a rentabilidade real da empresa. E aqui ele vai trazer alguns principais indicadores, então preço sobre lucro, preço sobre a receita, que eles chamam de PSR, que é Price Sales Ratio, né, que é a relação de preço sobre a receita. Então o que isso significa? Que abaixo de 1 a empresa está sendo negociada a menos do que ela gera de receita por ação, tá? Preço sobre valor patrimonial, a empresa então ela vale contabilmente, vamos supor, 1 bilhão de reais e ela está sendo negociado a 1,31 bilhão de reais. Então é isso que significa o preço sobre valor patrimonial. Dividend yield, que pega o dividendo pago nos últimos 12 meses pela cotação atual da empresa. O payout, que é o quanto a empresa está distribuindo do seu lucro líquido. A margem líquida da empresa, que é depois de ter descontado todos os seus custos, vai mostrar o quanto tá, margem bruta, enfim, tem vários indicadores muito interessantes aqui. O ROI, né, indicadores de rentabilidade, tem indicadores de endividamento, né, dívida líquida EBITDA, e também o crescimento das receitas. Aqui também vai ter o gráfico de histórico de proventos, você pode puxar por dividend yield e também por dividendo pago, vai mostrar então como que essa empresa desempenhou nos últimos 10 anos no seu pagamento de proventos. Por exemplo, a Petrobras, a gente vê que ficou muito tempo aqui sem pagar um provento, e aqui em 2021 ela acabou retornando com seu pagamento, até por conta da melhora dos seus resultados, da sua eficiência, né? Em 2022 ela distribuiu esse valor recorde de R$ 16,66. Esse gráfico aqui também muito interessante, mostra onde a Petrobras gera receita. Então a gente vê aqui 70% no Brasil, aí depois o segundo mercado é a China, Estados Unidos, Singapura e outros. Então esse gráfico aqui é muito interessante para saber se a empresa tem muita receita dolarizada ou se ela é mais interna. Aqui o próprio Investidor 10 também faz um pequeno resumo, né, da história da Petrobras, algumas informações aqui de seus números, né, muito interessante também. E esse gráfico aqui que eu considero um dos mais importantes para na hora que a gente vai avaliar um investimento, que é o gráfico de lucro líquido versus cotação. Então aqui, por exemplo, em 2009, onde a cotação da empresa estava na casa dos R$ 36,70, bem parecido com hoje, né? Ela lucrava apenas 15 bilhões de reais. Em 2022, quando a cotação era R$ 24,00 e a empresa teve um lucro líquido de 189 bilhões de reais. Falando de cotação contra lucro, eu não posso deixar de trazer também outra ferramenta que eu gosto bastante, que é o Coifin, né? Então, se você entrar aqui no site do Coifin, clicar aqui no menu lateral,
você pode montar um gráfico com as métricas que você quer, né, com as informações que você quer. Então, por exemplo, você pode clicar aqui em adicionar nova métrica e selecionar o que você quer. Tem EBITDA, dividend yield, free cash flow, né? Então tem bastante itens aqui. Eu gosto bastante desse aqui que é o Net EPS, que é o seu lucro líquido por ação nos últimos 12 meses, e também Market Capitalization, que é o seu valor de mercado. Então aqui eu trouxe, por exemplo, da Companhia Energética de Minas Gerais, que é a CEMIG, para a gente observar, então, o quanto que a empresa vale em relação ao quanto ela lucra. E a gente vê aqui, por exemplo, aqui em 2023, no final de 2023, teve uma grande distorção, né? Isso aqui eu já falei em vídeos anteriores que eu considero como se fosse uma margem de segurança em outros períodos onde ela estava sendo negociada acima do seu lucro, né? Então esse gráfico aqui eu acho muito importante, muito interessante também, e mostra, né, que o que manda na verdade é lucro líquido. A cotação segue o seu resultado, segue o seu lucro, não tem para onde fugir. Se a empresa vai mal, a cotação também acaba despencando, porque o que esse lucro líquido é o que gera o verdadeiro retorno para o acionista, né? Então, se ele está muito baixo, não faz sentido a empresa ser precificada a múltiplos muito altos. Então, só de curiosidade aqui, já estou falando disso, eu trouxe aqui a Magazine Luiza, que é uma empresa que não faz parte da minha estratégia. Trouxe apenas de curiosidade que em 2021 ela deu aquele boom, né? Tava com um valor de mercado bem elevado. Então aqui é que vê que quando a empresa reportou uma queda no seu resultado, a cotação foi lá para o chão. Um outro site que eu gosto bastante é o Fundamentos. Eu venho aqui, posso digitar a empresa que eu quero. Vou dar, por exemplo, vamos pegar, eu estava falando de Petrobras, vamos pegar a Petrobras mesmo, Petro 4, clicar em exibir, e ele vai trazer para a gente aqui os seus principais números. Então, por exemplo, as oscilações que a empresa apresentou, vai trazer um resumo daqueles números que a gente também viu no Investidor 10, vai falar os dados do balanço patrimonial e também da sua DRE. Aqui, clicando aqui em gráficos, a gente pode observar o balanço patrimonial, evolução dos seus ativos, da dívida líquida, do seu patrimônio líquido, em demonstrativos de resultados, a evolução das receitas, evolução das margens, EBIT, resultado financeiro. Então, esse gráfico aqui também é muito bom, que é o lucro líquido em relação aos proventos distribuídos. Então você vê que em 2023, aqui, né, 2022, a empresa distribuiu muito mais do que ela lucrou. Bom, e também o site Fundamentos traz outras informações que é muito importante, que eles juntam tudo num lugar só, então fica muito fácil, né? Então, ações ordinárias, mostra aqui a composição acionária, aqui em dados históricos, mostra os principais acionistas da empresa. Se você clicar aqui e vir em resultado trimestral, ele vai dar um site direto que direciona diretamente ao site da CVM. Aqui eu estou agora no site direto da CVM e mostra o balanço patrimonial da empresa. Aqui no caso eu estou mostrando a demonstração de resultados, né, a DRE, mas se eu clicar aqui eu posso entrar no que eu quiser. Vamos pegar, por exemplo, o balanço patrimonial ativo, já vou trazer direto quais são os números da empresa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, liga o sininho para receber as notificações. Todos os dias a gente fala um pouquinho sobre o mercado, temos vídeos muito interessantes, desde as aulas para ensinar o que é bolsa, como investir e também falando sobre as nossas carteiras e outros conteúdos muito legais. Pessoal, então eu fico por aqui, até a próxima e tchau!